Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está no Instituto Teológico Missionário Ômega. Na aula de hoje estudaremos a soteriologia, a doutrina da salvação. Como você sabe, nós temos duas aulas de aproximadamente 40 minutos. Então esta é a nossa primeira aula, onde nós faremos algumas definições de termos e, sobretudo, na aula de hoje, nós falaremos sobre a história da salvação. É algo interessantíssimo, porque nós vamos traçar aqui um estudo cronológico do plano de salvação, do projeto salvífico e de toda a ação de Deus. É uma ação que eu chamo de ação intra-histórica, a fim de trazer a salvação a todos os homens. Então, a você, nosso aluno no Instituto Teológico Missionário Ômega, e a todos que estão neste momento assistindo a nossa aula, seja muito bem-vindo e é muito prazeroso estarmos juntos para aprendermos da palavra de Deus. Venha conosco nesta jornada de duas aulas de soteriologia, doutrina da salvação. Definição. Vamos definir o que é a soteriologia. A palavra soteriologia vem do grego soterion, que é salvador, né? De soter, que é salvador. A gente vai ver já isso aqui. Mas do termo soterion mais log e mais ia ou logia, né? Log é soterio mais logia, estudo ou tratado. Então, soteriologia é o estudo ou tratado a respeito da salvação do homem. Nós vamos aprender sobre salvação no Antigo Testamento, salvação no Novo Testamento, salvação nos nossos dias. Qual é a visão de salvação? Então aqui nós temos a definição do termo soteriologia. A palavra salvação vem do latim, que quer dizer salvatione. O que é salvação? É ato ou efeito de salvar ou de redimir. Também ato ou efeito de saldar uma dívida, de quitar, de redimir a dívida, desobrigar do que devia dar ou fazer, ou de pena ou satisfação. Nós vamos perceber que a palavra salvação, ela envolve este contexto que nós sabemos muito bem, é um contexto voltado para a nossa salvação. Por exemplo, quando nós pensamos em quitar, redimir a dívida, Paulo escreveu na carta aos Colossenses que o Senhor Jesus no Calvário riscou ou rasgou a cédula, que era uma confissão de dívida, era como uma nota promissória. Jesus rasgou a cédula, a confissão de dívida que havia contrária a nós. Então daí nós temos essa ideia da palavra salvação. Em hebraico, Yasha, de onde veio o termo Yeshua, que é Salvador. Por exemplo, o nome Josué vem da mesma raiz de Jesus, né, que é Yeshua, que é Salvador. E em grego, Soter, ou Soter, que é Salvador, Libertador, Preservador. Então, que só para a gente ter a ideia desse termo em grego. Por exemplo, para você ter uma compreensão interessante disso, quem nasce na Bahia é baiano, em todo o estado, não é? Quem nasce em Salvador é soteropolitano, porque vem do grego soter ou soter. Então, quem nasce em Salvador é soteropolitano, porque é o termo grego para Salvador. A definição de salvação ou da expressão, né, ou do que exprime o termo soteriologia, para a gente entender o que é a nossa salvação. A definição de salvação significa, a princípio, ser tirado de um perigo. Nós vamos trazer aqui que essa é a ideia da salvação no Antigo Testamento. Livrar-se, escapar-se, como o salmista expressou no Salmo 124, versículo 7. Tirar da prisão, tirar da escravidão, tirar da sujeição, tirar das trevas, tirar do Egito, tendo o Egito como símbolo do mundo. É o que diz Judas na sua carta no versículo de número 5. Então, Salvador ou salvação é livrar de um perigo, livrar do inimigo. Esta é a ideia
do que significava salvação no Antigo Testamento. E daí vem, sim, a ideia da palavra salvação. Nós vamos, então, a partir de agora, como eu disse, a partir desse slide, vamos traçar um plano, o plano da salvação de forma cronológica. É o que eu chamo de a história da salvação. Você vai perceber que ao traçar este plano cronológico, ou essa história cronológica da salvação, nós vamos caminhar pelos livros do Antigo Testamento. E eu acho interessantíssima essa parte da matéria para nos fazer compreender o projeto de salvação. O que foi o projeto de salvação, a amplitude deste projeto. Então é interessantíssimo esse aspecto aqui da salvação, da disciplina de soteriologia. Eu tenho certeza que você vai, assim como eu, porque eu não digo isso para enfatizar a importância das disciplinas que eu leciono, mas eu digo isso porque eu leciono realmente me envolvendo com a disciplina. Eu gosto de todas as disciplinas que eu leciono, até porque aquela disciplina que eu não gosto, eu não vou lecionar. Não é? É lógico que tem disciplinas que a gente não tem afinidade, mas eu gosto muito das disciplinas que eu leciono. E este ponto da soteriologia é um ponto interessante que me encanta, me envolve muito, até porque como eu gosto de história, aliás, estou estudando história, né? E como eu gosto de história, isso nos faz caminhar, né, nessa história da salvação. Então vamos lá. A história da salvação. Deus criou o ser humano, nós sabemos disso. Deus criou o ser humano, o colocou no Éden, e esse ser humano não tinha pecado. Porém, o ser humano pecou. Eu sempre falo que a palavra Éden significa lugar de delícias. E Adão pecou no lugar de delícias. Ali o ser humano pecou. Depois do pecado desse ser humano, é lógico que na presciência Deus já sabia disso, mas depois do pecado, Deus anunciou o plano de salvação. Perceba que a gente não está falando aqui que Deus traçou o plano de salvação. Muito pelo contrário, Deus, depois do pecado, anunciou o plano de salvação, que já era um plano na eternidade. Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu sempre digo que o plano, o projeto de salvação é um projeto desde a eternidade. Então Deus traçou ou Deus anunciou esse plano de salvação após o pecado do ser humano. Gênesis 3:15, quando ele diz que por inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, que a semente da mulher pisaria a cabeça da semente da serpente e esta, que é a semente da serpente, lhe feriria o calcanhar. Quarto, o ser humano foi para fora do Éden. Deus expulsou Adão e Eva para fora do Éden, uma vez que eles tinham pecado e não podiam mais permanecer ali. Quinto, Caim matou Abel. Existe uma discussão muito grande e nós não vamos nos envolver nessa discussão agora, até porque ela não é importante para a nossa disciplina, mas existe uma discussão se Adão e Eva tiveram filhos no Éden ou fora do Éden. Uma coisa é certa, se foi fora ou se foi no Éden, isto não é relevante, né, para as questões salvíficas. Mas uma coisa é certa, depois que eles já estão fora do Éden, dentro dessa cronologia de Gênesis, né, Caim matou Abel. Aí nós já vemos a consequência do pecado na família. Como eu disse aqui em outras disciplinas da teologia sistemática, é impossível estudar uma disciplina isolada sem caminhar por outras disciplinas. Então, por que teve um plano de salvação? Porque houve o pecado. E o pecado nós estudamos em amartiologia. Mas prossigamos aqui a nossa história da salvação. Então, Caim matou Abel. Após Caim matar Abel, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis que no lugar de Abel nasceu um filho a Adão e Eva chamado Sete. No lugar de Abel. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva
e ela gerou um filho chamado Sete, no lugar de Abel. Da genealogia de Sete, eu coloquei aqui em sétimo lugar, Sete gerou Enos. É claro que quando nós estudamos genealogia, nós aprendemos que a Bíblia fala do que nós chamamos de cabeças de genealogia. Às vezes, quando a Bíblia diz que fulano gerou ciclano, não é que fulano é pai de ciclano. Ele está na linha, na descendência genealógica. E a Bíblia fala dos cabeças da genealogia. Então, no lugar de Abel, nasceu Sete, e Sete gerou Enos. A Bíblia nos diz que a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. E a ideia que nós temos aqui é que a partir de Enos há um retorno do ser humano realmente para Deus. Há um real retorno do ser humano para o Senhor. A partir de Enos começa-se a invocar o nome do Senhor. Da descendência de Enos, nós temos Enoque. Então, Enos gerou Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Aliás, só de 2 homens a Bíblia fala desta forma. E esses 2 homens estão relatados no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E a Bíblia nos diz também que Noé andava com Deus. Da linhagem de Enoque, ou da descendência de Enoque, nós temos Noé, não é? Da mesma descendência. Veja, aqui nós aprendemos que é importante estudar a genealogia bíblica. Eu sei que genealogia é uma das coisas mais chatas de ler na Bíblia. Fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano. Isso é algo chato. É uma leitura cansativa, mas ela é importante. Sobretudo, é importante estudarmos genealogia para compreendermos justamente a linha genealógica de Cristo. Então, Enoque gerou Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Nós sabemos que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e esse filho do meio, Cão ou Cã, como dizem algumas Bíblias, Noé plantou a vinha, se embebedou e esse filho do meio viu Noé nu. E a Bíblia diz que ao invés de cobrir a nudez do seu pai, ele anunciou a nudez do seu pai aos seus irmãos. E aliás, Sem e Jafé pegaram um lençol ou pegaram algo com que cobrir a nudez do pai, foram de costas e cobriram a nudez do pai. Quando o pai despertou do sono e ficou sabendo do ocorrido, Noé amaldiçoou Cão e abençoou Sem e Jafé. Porém, Sem é o cabeça da família, não é? Sem é o primogênito. Daqui, para vocês terem uma ideia, não é a história de Israel que estamos lecionando, mas daqui vem o termo semitas. Então, o povo de Israel, eles são chamados de semitas. Daqui vem o termo antissemitismo, ou seja, aqueles que têm aversão aos judeus. Os semitas, porque são da linhagem de Sem. Então, Sem gerou Terá, ou Tera, como dizem algumas Bíblias, sem o acento, que foi pai de Abraão. E Terá gerou Abraão. Deus chamou Abraão. Perceba que nós estamos traçando uma linha genealógica, ou uma linha, aliás, cronológica da salvação. Deus chamou Abraão. E Abraão gerou Isaque. E a gente vai ver no próximo slide que Isaque gerou Jacó. Eu coloquei um slide aqui especialmente para nós tratarmos sobre o chamado de Abraão. Eu preciso fazer isso. A gente precisa fazer uma pausa nessa história da salvação, nessa linha genealógica ou cronológica, para a gente entender o chamado de Abraão. Mas eu preciso que você não esqueça disso, que Noé gerou Sem, Cão e Jafé, que Sem gerou Terá, Terá gerou Abraão, e Abraão foi chamado por Deus, e Abraão gerou Isaque, o filho da promessa. Vamos entender, então, como Abraão entendeu a voz de Deus. Nós sabemos que Abraão habitava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, crescente fértil, porque estava entre 2 rios, né? Era no crescente fértil, na Mesopotâmia.
Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era, no seu tempo, uma das cidades mais desenvolvidas para a sua época. Uma cidade rica, uma cidade forte. E a economia de Ur dos Caldeus girava em torno de imagem de escultura. Nós sabemos, a Bíblia nos fala que os pais de Abraão serviram a deuses pagãos. A Bíblia não fala isso de Abraão, mas os pais dele sim. Agora, se Abraão habitava numa cidade idólatra, como ele entendeu a voz de Deus? Quando Deus falou com Abraão, como ele entendeu que era Deus que estava falando com ele? Nós vamos compreender isso hoje. Veja só, a geração que viveu maior quantidade de tempo foi a geração de Noé. Depois do dilúvio, Deus disse que iria abreviar os anos de vida dos homens para 120 anos. Mas a geração de Noé viveu ainda muito tempo, muitos anos. Então, neste slide que nós montamos aqui, nós vamos tratar sobre a transmissão do conhecimento de Deus. É o que nós vamos tratar para a gente compreender como que Abraão ouviu a voz de Deus. Eu não sei como Deus falou com Abraão. Uma coisa é certa, Deus falou e ele compreendeu. A Bíblia diz que creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a geração de Noé foi a geração que viveu, a última geração que viveu muito tempo. Depois da geração de Noé, nós temos aqui Sem, Terá e Abraão. É lógico que depois de Abraão nós temos Isaac. Eu não coloquei aqui porque é importante para nós só esses três nomes aqui, esses três cabeças de genealogia, para a gente compreender bem. De acordo com os estudiosos, Terá nasceu enquanto Noé estava vivo. Isso é ponto pacífico. Terá nasceu enquanto Noé estava vivo. Alguns acreditam, aí não é um ponto pacífico, não é um fato confirmado, mas alguns acreditam que quando Abraão nasceu, Noé ainda estava vivo. Deixa eu apontar com o recurso que a gente tem aqui, né? Então, veja só, aqui nós temos a vida de Abraão, é o que nós estamos mostrando, a vida de Noé, desculpa. Aqui nós temos a vida de Noé, e aqui nós temos Sem, Terá e Abraão, né? Os cabeças de genealogia. É lógico que os patriarcas vão ver Abraão, Isaac, que está aqui, e depois Jacó. Mas nós temos então aqui Sem, Terá e Abraão. É um ponto pacífico, eu repito, que quando Terá nasceu, Noé ainda estava vivo. Essa linha que nós colocamos aqui, ó. Quando Terá nasceu, Noé ainda estava vivo. Isso é certo, é um ponto pacífico. Alguns acreditam que quando Abraão nasceu, Noé ainda estava vivo. Só que isto aqui é uma dúvida. Não se sabe exatamente, cronologicamente, se isso era verdade. Mas tudo indica, alguns pontos indicam que sim. O que nós queremos mostrar com isso? Nós queremos mostrar a transmissão do conhecimento de Deus. Como se dava a transmissão do conhecimento de Deus? Através da oralidade. É o que nós chamamos de tradição oral. É lógico que ao longo dos anos eu tenho visto alguns pregadores colocarem na responsabilidade, não na culpa, mas colocarem na responsabilidade da tradição oral aquilo que eles se expressam e que a Bíblia não fala. Então a gente tem que ter cuidado para não culpar a tradição oral de coisas que a tradição oral nunca falou. Mas o conhecimento de Deus se dava pela oralidade. Era passado de pais para filhos. Nós vamos compreender isso quando o Senhor deu a lei a Moisés. É lógico que está longe desse período dos patriarcas aqui, mas quando o Senhor deu a lei a Moisés, não longe do período dos patriarcas, mas longe do período de Sem, Terá e Abraão e também de Noé, concomitantemente, é lógico. Quando o Senhor deu a lei a Moisés, o Senhor disse assim: ensinarás isso aos vossos filhos, assentado nas vossas mesas, andando pelo caminho, ao se levantar, ao se deitar. Então isso era a tradição oral. Eles deveriam ensinar, eles deveriam
passar este conhecimento de pais para filho. Então, como que Abraão entendeu a voz de Deus? Abraão tinha o conhecimento de Deus. Se Noé não estava vivo quando Abraão nasceu, Terá passou esse conhecimento para Abraão. Terá tinha o conhecimento de Deus, não obstante adorar outros deuses. A prova é de que Deus chamou Abraão, e Abraão foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus. Porém, Terá saiu com ele. Ou seja, Terá também acreditou no chamado de Abraão. Então veja bem, nesse slide nós paramos falando sobre Abraão gerou Isaque. Aqui falamos sobre como Abraão tinha o conhecimento de Deus e continuamos lá. Isaque gerou Jacó. Então nós temos os 3 patriarcas da nação de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. É lógico que nós sabemos que a tribo de Levi não herdou possessão na terra e José também não teve o seu nome sobre uma tribo. Mas no lugar de Levi e de José entraram Efraim e Manassés, os filhos de José. Então, na verdade, nós sabemos que José recebeu a possessão em dobro, porque era para a herança dos seus filhos. Então, Jacó gerou 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. José é uma peça-chave no plano de Deus. Por que eu gosto de falar que dos filhos de Jacó, José é uma peça-chave no plano de Deus? Porque isto é verdade. Isto é verdade. Não se esqueça desse termo, que a gente vai entender esse termo daqui a pouco. José é uma peça-chave no plano salvífico, no plano de Deus. Então, a vida de José foi a seguinte: ele foi vendido ao Egito pelos seus irmãos. Os irmãos o odiavam, se não me falha a memória, que a partir do capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia vai descrever a história de José. Os irmãos o odiavam e por isso o venderam ao Egito. Na verdade, queriam matá-lo. Rúben interviu, não deixou que ele fosse morto, mas ele foi vendido para o Egito. No Egito, ele foi para a casa de Potifar. E na casa de Potifar ele administrava as riquezas do comandante do exército de Faraó. Ele era o chefe da casa de Potifar. Da casa de Potifar, 21º, ele foi para o cárcere. Por que ele foi para o cárcere? Nós sabemos, porque ele se negou a deitar com a mulher de Potifar. Ele foi para o cárcere. 22º, no cárcere, José desvendou o sonho do copeiro e do padeiro. E o padeiro foi morto, como José decifrou o sonho, e o copeiro foi restituído à sua função junto a Faraó. E José, então, quando o Faraó teve um sonho, e o copeiro se lembrou de José, depois de interpretar o sonho de Faraó, de aconselhar Faraó do que ele deveria fazer, Faraó disse: acharíamos porventura um homem como esse? Ou um jovem como este, em quem há o espírito dos deuses? E José foi colocado então como governador do Egito. Ele se assentou no trono do Egito. Ele não estava acima de Faraó. E Faraó disse: eu sou maior do que você só no trono. Mas ele governava. Então, quando nós colocamos José no trono do Egito, porque ele se tornou governador do Egito. Com a fome, com a situação da fome, os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. E José reconheceu os seus irmãos e depois de fazer algumas provas, porque nós estamos passando aqui por alguns fatos, depois de fazer algumas provas com os seus irmãos, José se revelou aos seus irmãos. E depois que José se revelou aos seus irmãos, disse que Deus tinha permitido aquela situação, a Bíblia diz que José levou a sua família, ou a família de Jacó, José levou para o Egito. Perceba que deste tempo aqui, a família de Jacó eram 66 pessoas, ou seja, este era todo o povo que Deus falou que ia suscitar Abraão neste período. 66 pessoas. Quando o povo de Israel vai para o Egito, 25º lugar,
povo de Israel no Egito, eles são 70 pessoas. Porque nós temos 66 pessoas da casa de Jacó, mais José, os seus 2 filhos e a sua esposa, 70 pessoas. Então, 70 pessoas é o total de gente da família de Jacó no Egito. É o total, a quantidade total do povo de Israel no Egito. Percebamos que Deus tinha prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. Aqui está a nação de Israel no Egito. 70 pessoas. José morreu, e a Bíblia diz, me parece que Gênesis capítulo 52, 51, 52 por ali, José fala com seus irmãos antes de morrer: eu morro, porém o Senhor vos tirará desta terra e vos levará para uma terra que prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. E a Bíblia diz que José fez os seus irmãos jurarem que o tirariam dali, que levariam os seus ossos para serem sepultados em Canaã. E os relatos de Êxodo, na saída do povo de Israel do Egito, o escritor Moisés faz questão de descrever, questão de relatar que eles saíram e levaram os ossos de José. Então José morreu no Egito. O povo se multiplicou no Egito. E a Bíblia nos diz no início do livro de Êxodo que subiu ao trono do Egito um faraó que não conheceu José e nem ouviu falar dos seus feitos. Acredita-se que em 2 coisas, que quando a Bíblia diz que este faraó não conheceu José, nem ouviu falar dos seus feitos, a Bíblia está usando uma linguagem metafórica para dizer que este faraó não considerou os atos de José, porque o que José fez para o Egito ficou nos anais da história do Egito. Então, como que esse faraó podia não conhecer esses fatos? Então, ou é uma linguagem figurada para falar que este faraó que subiu ao trono não conheceu José, ou não valorizou os seus feitos e escravizou o povo, ou então houve uma quebra na dinastia faraônica. Ou seja, isso acontecia, às vezes um faraó era morto e toda a sua descendência, e um outro faraó, um outro rei, porque o termo faraó designa os reis que assumiam o trono do Egito, um outro faraó assumiu o trono do Egito. Então o povo se multiplicou, subiu ao trono um faraó que não conheceu José, nem ouviu falar dos seus feitos, viu que o povo era grande e disse: nós precisamos oprimir este povo, porque se esse povo se juntar aos nossos inimigos, eles nos matarão. E o povo foi escravizado. Deus havia falado com Abraão que a descendência que Deus ia suscitar dele ficaria por 4 gerações cativas. A descendência que Deus suscitaria dele ficaria por 4 gerações cativas. O povo ficou 400 anos escravo no Egito. Neste período de escravidão, olha, o povo escravizado, 29º lugar, Moisés nasceu. Havia uma esperança libertacionista no Egito. O povo sabia que as palavras de José eram verdadeiras. Certamente, Deus vos tirará daqui e vos levará para uma terra que emana leite e mel. E José fez os seus irmãos jurarem: quando Deus tirar vocês daqui, vocês levarão os meus ossos para serem sepultados em Canaã. Então, Moisés nasceu, que era a esperança libertacionista. O povo ficou 400 anos escravizado no Egito. Aí nós temos a história de Moisés, em 3 períodos de 40 anos. Ele ficou os primeiros 40 anos de vida no Egito, onde ele foi treinado para assumir o trono do Egito no lugar de Faraó. Ele aprendeu de tudo naquele período. Aí nós temos a segunda etapa de 40 anos da vida de José. Ele matou um egípcio para defender um hebreu, defender um judeu, fugiu para o deserto de Midian e lá ficou por 40 anos escondido.
pastoreando o rebanho de Jetro. Lá Moisés se casou, Moisés teve filhos, porém Deus chamou Moisés no Monte Horebe, na sarça que se queimava em fogo, porém não se consumia. E Deus disse a Moisés que ele voltaria ao Egito para libertar o povo de Israel. O que nós estamos tratando? Estamos no 31º passo cronológico da história da salvação. Estamos tratando sobre salvação. Perceba que todos estes atos são atos intra-históricos de Deus para promover o seu projeto salvífico. Então, Moisés retornou ao Egito. Não é? Lá no Egito, Deus falou com Faraó. Deus enviou 10 pragas no Egito, libertou o povo de Israel do Egito, porque Deus precisava realmente que o povo fosse liberto dali. Deus cumpre a promessa feita a Abraão, libertou o povo de Israel do Egito. Então o povo foi liberto. E o povo passou a caminhar 40 anos no deserto. Durante 40 anos. Deuteronômio capítulo 8 diz que durante 40 anos não se envelheceram os calçados, ou não se desgastaram os calçados, não se envelheceram as vestes. O Senhor sustentou o povo. Moisés, escrevendo ao povo, diz: os vossos pés não se incharam. Então o povo foi sustentado por Deus durante 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés. Josué era um servo de Moisés. Josué era um cooperador de Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés estava para morrer, Deus falou com ele: ó, você não vai entrar na terra prometida, você vai morrer. Mas Josué vai liderar o povo no seu lugar. Deus falou com Moisés para levar Josué diante do povo, colocar a mão sobre a cabeça dele. Deus tirou do mesmo espírito que havia sobre Moisés, colocou sobre Josué, e Josué liderou o povo. Josué assumiu a liderança do povo, e 35º fato cronológico da história da salvação, o povo adentrou a terra prometida. Josué introduziu o povo na terra prometida. É lógico que o povo não conquistou toda a terra prometida. Josué estava para morrer e Deus falou com ele: você está velho, avançado em dias e muita terra há para conquistar. Ele não conquistou toda a terra, mas o povo deveria continuar conquistando. Mas o povo aqui adentrou a terra prometida. Depois que o povo adentrou a terra prometida, Josué morreu, o povo ficou sem liderança, clamou a Deus, veio o período da tribo de Judá. A tribo de Judá começou a liderar o povo na conquista da terra, porém a tribo de Judá, a gente repete isso aqui um pouco disso que eu estou falando quando lecionar a história de Israel. Então a tribo de Judá se assentou na terra e não lutou mais. E a Bíblia nos diz que o povo ficou sem direção. Cada um fazia o que achava melhor. E nós sabemos que a palavra de Deus também nos ensina que o povo sem sábia direção se corrompe. Então o povo se afastou de Deus porque estava sem direção. E aí nós temos o período dos juízes. O povo se afastava de Deus. Deus permitiu a nação vizinha oprimir o povo de Israel. O povo então se arrependia debaixo desta opressão, clamava a Deus. Deus levantava um juiz e livrava o povo. O juiz morria, o povo se afastava de Deus novamente. O povo então, Deus permitia uma nação vizinha oprimir o povo de Israel. O povo clamava a Deus. Deus levantava o juiz e livrava o povo. O juiz morria, o juiz morria, o povo se desviava de novo, Deus permitia outra nação vizinha oprimir o povo. É um ciclo. O livro de Juízes nós chamamos de período de altos e baixos da vida de Israel. É um período que o ânimo de Israel oscila muito. Período dos juízes, 14 juízes, 15 juízes, aliás, 14 homens e uma mulher. O último juiz foi Samuel. Samuel foi juiz, foi profeta e sacerdote. No período de Samuel, houve a transição da teocracia para a monarquia. Theo vem do xeos, do grego, Deus no governo, cracia, governo. E agora vem o período da monarquia. Mono, um só homem liderando. O povo pediu um rei, Deus escolheu Saul, veio o período da monarquia. Do período da monarquia, nós tivemos, eu até não coloquei aqui,
para ser mais sucinto, mas no período da monarquia nós temos o período do Reino Unido e o período do Reino Dividido. O período do Reino Unido sobre a liderança de Saul, depois de Davi e de Salomão. Esses 3 reis foram do período do Reino Unido. Depois disso vem o período do Reino Dividido. Roboão assumiu o trono e sob a liderança de Roboão, o reino de Israel se dividiu. Em História de Israel a gente trata disso com mais propriedade e com mais especificidade. Agora basta a gente entender esses passos para a gente compreender a implantação ou a manifestação do projeto de salvação, que é um projeto divino. Então, o período da monarquia tem o período do reino dividido, e depois do reino dividido, vários reis passaram no reino do norte, vários reis passaram no reino do sul. A maior parte dos reinos dos reis do reino do sul foram reis piedosos, e a grande maioria dos reis do reino do norte foram reis ímpios, que não serviram a Deus. O reino do norte foi para o cativeiro em 722 a.C., período dos cativeiros, cativeiro assírio, e não voltou do cativeiro. Deus extirpou a idolatria do reino do norte com o cativeiro, e o reino do sul foi para o cativeiro em 3 levas, 605, 597 e 593 a.C. É o que nós chamamos de cativeiro babilônico. Para este reino do sul, Deus prometeu que eles voltariam. Se você ler o capítulo 29 de Jeremias, é uma carta que Jeremias envia aos exilados da Babilônia, falando que Deus os libertaria. Então nós temos o período dos cativeiros, nós temos depois o retorno do cativeiro, que eu não coloquei aqui também pela exiguidade do tempo. Você vê que eu estou correndo aqui para a gente tentar finalizar essa história da salvação nessa aula, e a gente vai conseguir. Então houve o período dos cativeiros. Dentro desse período dos cativeiros nós temos o retorno do cativeiro babilônico. Repito, em História de Israel a gente trata disso com mais especificidade. E aí nós tivemos uma sucessão de impérios mundiais. Essa sucessão de impérios mundiais trata dos 4 últimos grandes impérios mundiais: Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia e Roma. Foram os 4 últimos grandes impérios mundiais. O último deste Império Mundial é o Império Romano. E nós percebemos, como eu disse no início da nossa aula, a ação intrahistórica de Deus. Porque há uma ação de Deus para fazer todas as coisas acontecerem. Então vem o Império Romano. No Império Romano, nós tínhamos, né? O mundo tinha 2 coisas muito importantes que contribuíram para o advento de Cristo, o advento do Messias. Quais eram essas 2 coisas? Primeiro, o mundo era helenizado, ou seja, o mundo estava direcionado pelo pensamento grego. Então a mente das pessoas estavam abertas para receber novas informações. E isso contribuiu para a propagação do Evangelho. Então, o mundo helenizado é um fator importante para o advento do Messias. E o segundo fator é o mundo unificado politicamente. Então, Roma unificou o mundo politicamente. Não é? Roma abria muitas estradas, então facilitava o acesso. O mundo estava realmente unificado. Por que esses fatos são importantes? Porque Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que cumprindo-se a plenitude dos tempos, o Filho de Deus se manifestou. O que é esse cumprindo a plenitude dos tempos? É o estabelecimento da vontade de Deus dentro de um tempo predeterminado pelo Criador para que as coisas aconteçam. Então, nesse tempo, vem o advento do Messias. Nasce Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Messias esperado por Israel, que Israel não recebeu, mas nós sabemos que ele é o Messias esperado. Ele nasce para trazer a salvação, para transformar a vida das pessoas, para mudar totalmente a história da humanidade, para remir os pecados da humanidade, para de uma vez por todas nos
salvar. Nós vamos estudar sobre Cristo como autor da salvação, Deus Pai como autor da salvação, Deus Espírito Santo como autor da salvação. Vamos entender essa salvação nas páginas do Novo Testamento. Vamos estudar sobre as condições da salvação, os passos ou a ordo salutis, né? Vamos estudar sobre os passos da salvação. Vamos estudar sobre todas estas coisas. Nessa nossa primeira aula, foi muito importante nós entendermos, e eu espero que você entenda, que você veja esta aula novamente, que você consulte o material que a gente disponibilizará e que você entenda este projeto de Deus na salvação. É o que eu chamo de ação intra-histórica de Deus. Deus está sempre no controle. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus está sempre trabalhando na história. Deus é o maestro da história e com a sua batuta afinada, Deus faz com que a história aconteça dentro dos seus projetos. Como disse Jó, no capítulo 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus projetos podem ser frustrados ou impedidos. Chegamos ao final da nossa aula. O que nós mais falamos na aula de hoje e que é muito importante para você aprender é sobre a história da salvação, a ação intra-histórica de Deus para consumar a salvação. Na próxima aula, nós falaremos sobre diversas outras coisas sobre a soteriologia. Você não pode perder, porque nós precisamos compreender bem a doutrina da salvação. Receba o abraço do pastor Anderson Silva, do Instituto Teológico Missionário Ômega, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.